falou aí do discurso do Ah, Nicolás Ferreira, trouxe também o do Malafaia, que entra tanto ali no clima que chega daquela desafinada na voz clássica dele durante os discursos, mas sim, é. não, eu queria trazer Mas com você um destaque, inclusive, que a gente deu aqui hoje cedo com a advogada, até puxar aqui o nome dela para lembrar, é a doutora Maria Jamile José, que a gente entrevistou ela aqui no All News, falando justamente das implicações que falas como essa do Malafaia, que aí tem servido como porta-voz do Bolsonaro, falando que ele não pode falar, não só ele, né, a gente viu isso. também tweet do Eduardo Bolsonaro, mas ali no ato em si, Malafaia, mais uma vez ocupando esse espaço de falar ali o que Bolsonaro não pode, de fazer as críticas ao Alexandre de Moraes. É a advogada, então, comentando aqui com a gente hoje que os ataques feitos ontem, especificamente pelo Malafaia, fornecem elementos ali suficientes para que o STF, no caso, entre com ações contra o pastor. Queria a sua análise agora complementando Reinaldo, sobre essas falas como um todo, né? Nicolas, a gente viu o Geyer também, a Michele, o Nicolas aí falando de questão de hormônios e tudo mais, mas a gente vê, então, o discurso sendo pautado mais pelo mesmo, né, Reinaldo? Mas a gente consegue ver isso indo para frente de alguma forma, como a advogada apontou para a gente aqui mais cedo? Veja, Nesses próximos atos que eles preveem, no caso, né? no caso, eu não sei o que eles vão fazer aí pela frente. Eles estão, assim, você sabe que à medida que vai falando e nada vai acontecendo, as pessoas vão se animando, né? É meio da natureza humana isso, né? Quem, quem é pai como eu, né? As minhas filhas hoje já são adultas, mas quando você está educando criança, sim, né? A criança ela faz uma coisinha, eu até lembro do olharzinho, né? Faz um negócio que ela acha que você não vai gostar, ela dá uma olhadinha para você assim, de canto de olho, né? Se você não fala nada, ela vai avançando, né? A criança, quando começa a andar, faz isso. Ela dá os três primeiros passinhos, ela olha para trás, né? Para ver se está muito longe, está muito perto, como é que é. Então, assim, é da natureza humana. Nada vai acontecendo, por enquanto nada está acontecendo, eles estão se animando. Esse discurso do Silas Malafaia é uma pregação, obviamente, golpista, né? Não há como. A Constituição, nós temos o Código Penal, né? Que trata desse assunto. É evidente que o Silas está discursando em lugar do Bolsonaro. Ele é um dos organizadores do evento e, portanto, fica inclusive uma coisa cínica, né? Eu vou falar o que você não pode. Então, Bolsonaro, ó, é o seguinte, o que eu tenho a falar é tal coisa. E fala, né? Vamos ver até onde isso vai, né? Até onde eles se animam. Agora, o que eu sei é o seguinte, né? Bolsonaro será julgado por crime de atentar contra o Estado de Direito, golpe de Estado, etc. E esses atos vão pesar, se ele não tiver a prisão preventiva decretada antes, numa hora de um arroubo ali, esses atos vão pesar na hora da dosimetria. Porque quando você faz a dosimetria da pena, né, existe uma tripartição clássica que se faz da dosimetria, não vou entrar em minudências aqui, depois quem se interessar procure. Mas uma das coisas nessa tripartição que se faz, né, é olhar o passado da pessoa, né, é olhar o seu histórico, como é o seu comportamento social? Muito bem, a pessoa cometeu esse crime, está sendo julgada por isso, o crime está comprovado, foi condenada, mas essa pessoa é só isso? Ou ela é outra coisa também? E em sendo outra coisa também, é preciso que a gente considere isso à hora de encarcerá-la, né? Quando se fizer a dosimetria do Jair Bolsonaro, você vai perguntar: Bolsonaro se resume àqueles 4 anos, ou sei lá o quê, em que ele tomou aquelas medidas, ou a reta final ali, né, que desesperado tomou algumas decisões translocadas, ou, diante disso, e já com todas as acusações feitas, ele reiterou, ele trucou, ele foi para cima. Bom, a resposta é óbvia, né? A resposta é óbvia.
Então, eles estão fazendo um jogo, e aqueles que hoje irresponsavelmente flertam com isso, que só faria sentido se o Supremo se desestruturasse, se a justiça fosse desmoralizada, né? Isso não vai acontecer, né? Se acontecer, o país vai para o ralo antes. Então, não vai acontecer e ele vai ter que arcar com isso. Agora, eles estão fazendo a seguinte aposta. Talvez a gente consiga ter uma bancada de senadores com uma maioria que possa fazer impeachment de ministros do Supremo lá na frente. Note que o que há de programa de longo prazo dessa extrema-direita é um programa de longo prazo de crise permanente, e não de estabilidade. Digamos que nós chegássemos à situação de ter o impeachment de um ministro do Supremo. Obviamente não seria o primeiro, né? Nem seria, ou melhor, não seria o último, seria apenas o primeiro. E, portanto, é um compromisso com a crise. É isso que restou da extrema-direita brasileira. É o compromisso com a crise. Por mais que haja críticas a fazer ao governo Lula, e eu mesmo as tenho, né? Acho que há movimentos que são desnecessários, como toda gente, né? Às vezes falta um pouco assim. Acho que o Lula tem que entrar mais na articulação política, não adianta. O jogo está caracterizado para isso, né? Mas nós temos um governo efetivamente que tem conquistas importantes já. E eu lamento que a análise do mercado muitas vezes seja tão vesga. É muito impressionante que a massa de rendimento real, né, no Brasil tenha crescido 12,2% em 2023 em relação ao ano passado, né? É muito impressionante que a renda dos 5% mais pobres tenha crescido quase 39%. Então, há conquistas importantes, coisas importantes que aconteceram neste governo e que representam uma mudança de padrão em relação ao que se tinha, né? Mesmo com um Congresso hostil, porque é hostil. Não há dúvida, o Lula agora vai ter que entrar na negociação política, e tem de entrar, não tem jeito, né? Há vetos importantes que vão ser apreciados agora, quarta-feira, né? Então, com o Congresso hostil, a gente tem um governo que avança. Avança na questão social, avança, a diferença do que diz o mercado, avança na questão econômica. Agora, sim, há dificuldades que são dificuldades estruturais da economia brasileira e da conformação do Estado brasileiro, mas que com negociação se pode avançar. Agora, tem um mercado financeiro bastante enfesado. O professor Roncalha, numa coluna excelente na Folha de São Paulo, né, demonstrou que mudaram agora a meta de superávit e não sei o quê, ou de déficit, né, do déficit zero, depois do superávit. Isso foi adiado? Sim, mas isso está compreendido no próprio arcabouço. O próprio arcabouço traz essa previsão, né? Os índices no Brasil, no geral, estão bem. Mesma trajetória da dívida, vai ser explosiva, já se viu que não. As coisas estão caminhando. As coisas caminham na economia e, no entanto, qual parece ser o problema do Brasil? O problema do Brasil é a saidinha. E sim, e aí não adianta. Pode falar, o Reinaldo agora começou a criticar a imprensa. Primeiro que não é agora, só quem não me conhece é que diz que é agora. Não é agora. É sempre. E não vejo mal nenhum nisso. Todo mundo pode ser criticado, porque a gente não pode. Uma coisa é criticar, outra coisa é tentar dizer que a imprensa é desnecessária e tentar censurá-la. São coisas diferentes, né? Como aquele tentava. E agora fala em nome da liberdade de expressão. Agora, eu digo o seguinte:
Aí faz a pesquisa, segurança é o grande problema do Brasil. Aí as pessoas escrevem quase por preguiça. Porque claramente na segurança o governo Lula não vai bem. Escuta, mas qual parte da segurança cabe ao governo federal? No que cabe ao governo federal, está indo melhor do que estava, porque a Polícia Federal que está aí é muito melhor que a outra. É muito mais operante. Segurança é problema dos estados. Por que o governo Lula? É, Hum? Não quer dizer que não deva fazer coisas. Né? Agora, quando vira uma questão federal, aí vira o quê? Saidinha. Então, assim, estamos discutindo saidinha. Saidinha como programa de segurança pública. Aí o Lula, veja as armadilhas, né? O Lula corretamente veta uma parte. Eu até comentei aqui, eu falei, eu fosse o Lula, não vetaria, que o veto vai ser derrubado mesmo, um desgaste inútil. E, na verdade, parte da pressão vai cair nos governadores, que a maioria dos presídios é estadual, não é? Então, assim, estamos discutindo isso, estamos discutindo questão de comportamento. Quando você tem números da economia que estão indo muito bem. Esse não é um fenômeno que está só aqui, está em todo lugar. O Paul Krugman já escreveu umas 3 colunas, 4 colunas sobre isso nos Estados Unidos, tratando justamente disso. Como é que a economia dos Estados Unidos, em alguns itens, vive a melhor situação em 50 anos, por exemplo, desemprego, é o menor em 50 anos, a inflação agora está sob controle, né? Ganho dos americanos, enfim. E, no entanto, quando você faz a pesquisa, 60% diz que a economia está no lugar, tá na direção errada, mesmo quem vota em democratas. Aí pergunta para o cara, mas e você e a sua vida? Não, a minha melhorou. Então, assim, a vida dele melhorou, mas ele acha que a dos outros deve ter piorado, porque se ele acha que a economia está ruim. Então, não é nem que acha que a economia está ruim, tem aí uma questão de militância ideológica, de uma parte, né, considerável lá, no caso do trumpismo, aqui no caso do bolsonarismo. Agora, infelizmente no Brasil, alguns setores deixaram de fazer o debate do esclarecimento para entrar na pura rinha ideológica, né? Então, é preciso dizer que algumas coisas realmente estão indo muito bem, né? E sim. agora o presidente lançou aí, aliás, acaba de lançar o tal do programa Acredita, né? Buscando atingir o público que está no cadastro único também, tem linha de crédito para essas pessoas, tem linha de crédito para a classe média, né? E não deixa de ser, a abordagem não deixa de ser assim, estava lendo agora há pouco, um monte de coisa. Lula, preocupado com a sua popularidade, lança programa. Pô, mas é por isso, então, porque digamos que tem um efeito sobre a popularidade, nem sei se vai ter. Mas lançou porque está preocupado com a popularidade, não é porque acha que é efetivamente interessante. Você entendeu meu ponto? Quer dizer, Não, completamente. fica um juízo moralista sobre um programa, até onde eu li o programa com olhos críticos ali, pelo menos o que deu tempo, né? Vou depois pegar o texto original para ver. Até onde vi, me pareceu tudo muito razoável. E tudo coisa boa, enfim, para os pobres. Afinal de contas, linha de crédito, eu não sei, isso me lembra um nome antigo, chama capitalismo. Isso é uma coisa antiga que existe na humanidade. De um presidente de esquerda, né? Mas me parece que o incentivo ao capitalismo, o incentivo ao mercado. De olho na popularidade. Bom, então fazer o seguinte, não, então não faz. Sejamos moralistas, né? Sem essa de preocupação com a popularidade, não faz.